Alô, 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 recadinho rápido, clássico aí pra quem tá nos acompanhando no modo gravado, seja no YouTube, seja no Spotify. Pega a barrinha, passa uns 5 minutinhos pra frente aí enquanto a gente aquece as turbinas por aqui. E pra quem aí já tá no ao vivo com a gente, já tá colado com a gente no ao vivo, espera um pouquinho, logo a gente tá de volta. Aproveita esse tempo aí pra curtir, pra compartilhar, mandar o link pra galera. É isso aí. E logo, logo a gente volta aí. Valeu!
Muito bem, estamos no ar, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando por Dentro, esse podcast aí que tem a pretensão de tratar de todos os assuntos que orbitam o âmbito interno das empresas, desde temas mais estratégicos, culturais, até coisas mais, soluções, ideias mais concretas, né? Olhando para negócio aí de sucesso, marcas de valor, sempre de dentro para fora. A gente está começando o nosso 21º episódio. 21º episódio, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, cara, dados. Eu também. Sabe que eu falo pra minha esposa, falo pra Nid que se eu fosse fazer hoje a escolha de faculdade, eu escolheria fazer estatística? Cara, eu não fiz engenharia por muito pouco. Então, adoro dados. Pois é, que é engraçado, porque daí a gente foi pra outra área. Foi pra comunicação, foi pra humanas, mas enfim, tamo aí. Obrigado a todo mundo aí, então, que tá colado com a gente. Não esqueçam de curtir o vídeo, fiquem à vontade aí também pra divulgar, pra compartilhar, assim vocês nos ajudam aí a levar esse bate-papo, esse nosso conteúdo aí pra quem possa ter interesse aí de nos acompanhar, certo? Ao canal Marketing também, muito obrigado por estar com a gente, valeu a galera aí que está nos assistindo no canal também, a gente está preparando umas novidades legais, né, logo mais aí na programação deles, uns dropzinhos legais com a nossa ferramenta, comentando marcas grandes, aí vai ser muito legal. Eu sou Douglas Conte, comigo como sempre meu sócio e amigo Carlos Palhares, paulista, e aí meu, como é que tá? Show de bola! E esse meu olho tá muito feio? Cara, você tá... digamos, caolho. Não se preocupe, é só um terçol, tá tudo certo, vai passar. Mas a gente não podia perder a oportunidade de ter esse cara aqui hoje, né? Não dava pra perder, então a gente vem caolho mesmo e abriu uma janela na agenda aí, tá indo viajar, o homem, cara, de sucesso, cara. Vamos aproveitar. Antes de apresentar ele, deixa eu falar do nosso parceiro de sempre, a DBI Contabilidade, que está sempre com a gente, que é um escritório realmente diferenciado, né? A proposta deles é descomplicar e desburocratizar o empreender. Isso eu acho muito massa, a gente sempre fala, né? Tipo, é aquela história de deixa que a gente cuida da burocracia para te fazer o que tu mais gosta, o que tu mais sabe fazer, foca no core, né? Para muita empresa isso faz muita diferença, né? Então, acessem aí o site deles, somosdbi.com.br para conhecer mais, conversem com eles. Tem sempre a nossa promoção aqui de abertura gratuita e mais 3 meses aí de sem honorários. Aproveita que ainda tá valendo, hein? A gente fez uma negociação para seguir mais alguns meses aí. Ia cair essa aí. E os 3 meses também servem para quem tá querendo só mudar aí de escritório de contabilidade, né? Então não é só para quem tá abrindo. Hoje a gente vai falar de métricas, como a gente falou, de dados e de como esses dados podem ajudar as estratégias organizacionais, né? E para isso a gente trouxe um especialista aqui em Data Science, palestrante, mentor, consultor, professor. 3 pontinhos. Eu sei que ele é engenheiro nesse tema. Eu vi um certo diploma aí que ele Eduardo Pesce. É Pesce? Pesce. Muito bem, Edu, seja bem-vindo, muito obrigado. Pesce, o que quiser. Pesce. Eu vou chamar de Edu, que é mais fácil, né? Pode ser? Deve. Tá bom. Cara, muito obrigado por ter vindo aí, por ter aceito o convite, por ter achado um espaço nessa agenda aí antes da viagem, vindo para Porto Alegre para conversar com a gente. Valeu, meu. Eu que agradeço, né, cara? O Palhares sabe que eu sou fã dele, o Paulista, né? Fica mais fácil. Mais fácil. Então, vocês dois são figuras que é importante a gente estar perto. Massa, cara. Né? Então, a honra é minha. Legal. Edu, a gente sempre começa falando da pessoa que está com a gente, né? Então, conta um pouquinho, rapidamente, brevemente, como tudo começou, como é que tu transformou as tuas especializações, enfim, as tuas formações, desde administração, marketing, neuromarketing, em dados, né? Como é que foi essa trajetória aí até aqui? Serei breve, mas a minha trajetória ela é interessante. Tá? Eu estava pensando nessa pergunta, que eu vi que vocês iam fazer. Meu primeiro vestibular foi música, né? Bacharelado em música. Depois eu não passei. Por isso que você toca piano, então. Desde os 8. Aí eu falei, vou virar maestro. Daí não deu certo. Aí fui pra educação física, não deu certo. Aí eu fiz 2 anos de jornalismo. Eu vi que eu ia ser muito ruim. Porque uma das coisas que a gente tem que saber é o que a gente é bom e o que a gente não é bom, né? E aí eu comecei a trabalhar. Aí fui pra marketing. Aí eu fiz um primeiro curso em 96 de marketing e disse, tem esses 4P aqui, deve ser interessante, né? É importante para as empresas esse negócio, eu vou estudar isso. E aí fui para graduação, fui para mestrado, fui para especialização. Palhares, inclusive, foi meu prof. Não vou dizer quando, né? Da pós, não fala quando, porque a gente entrega a idade. Mas aí fui pro marketing, né? Eu trabalhei com propaganda um bom tempo. E eu brinco que eu sou meio Buda do marketing, assim, porque o Buda, ele vivia dentro do castelo, ele saiu e viu que o mundo era diferente, né? E aí o meu final de carreira dentro de uma agência de propaganda foi de atendimento. Aí eu fui pra dentro do cliente e eu disse, meu Deus, o que a gente tá fazendo, cara? A gente tinha que ser preso, cara. Aí eu falei, daí eu fui pro lado do cliente, eu disse, cara, a gente tem
propaganda e coisa, depende de consumidor. Consumidor a gente tem que entender o cara. Nunca entendeu. Eu trabalhei a vida inteira criando campanha sem falar com o consumidor. Eu digo, não pode, cara. Não tem como dar certo. Aí de atendimento eu fui pra graduação, aí eu virei consultor. Só fazer um parênteses, esse é um problema de muito teórico em muita disciplina, né? De ficar preso à teoria, só à academia e não olhar para o mundo, né? Tanto que quando eu fui pro mestrado, tive alguns clientes que disseram, Duda, não sei se tu vai funcionar mais, porque tu vai ficar tu não vai mais olhar para o mundo. Mas o bom é que a gente conseguiu, deu certo. E aí eu fiz a especialização aqui em Porto Alegre, né, para melhorar a minha entrega no marketing, e aí viciei nesse tal de marketing, isso é o que eu estudo desde sempre. E todas as veias, falou neuromarketing, que marketing, eu tenho catalogado mais de 100 sobrenomes, não sei se não é uma das disciplinas no mundo que tem mais variáveis. É bem possível. Cara, é verde, é relacionamento esportivo, multinível, digital. Interno, endomarketing. Interno. Bom, então daí eu fui pro tal do marketing, aí eu tive a sorte de trabalhar com software houses. Tá muito próximo sempre de sistema. E lá em 2014 eu disse assim, eu fiz uma palestra num Innovation Day falando entre a integração entre marketing e TI. Olha só. Aí eu falei, peraí, né? Eu não fui músico, não fui professor de educação física, marketing já, o que podia aprender, eu já aprendi, faz 20 anos que eu tô nesse negócio. Eu vou para esse lado da TI, né? Vou pro lado da matemática, dos dados. Por quê? Eu falei, é o futuro, lá em 14, né? Sim, cara, é o futuro. Esse negócio aí uma hora vai explodir. E tá explodindo, né? Sem dúvida. Explodiu. Explodiu, tem algumas empresas que ainda não descobriram. Falaremos mais sobre isso. Vamos deixar para próxima. Aguarde que o bicho pega. E aí eu comecei a estudar isso. Então eu tô começando essa semana, inclusive, o terceiro MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Machine Learning. Fiz um MBA em Marketing Analytics. E aí vi que é importante, cara. É importante esse negócio. Sim. Hoje eu tenho a sorte já de ser membro da Associação Internacional também de Inteligência Artificial. Então é um negócio que eu tô lá dentro. Mas sempre com o olhar não técnico da inteligência, mas o que as empresas podem fazer. E aí qualquer área. Seja RH, seja financeiro, seja gestão, marketing, né? Sim. Que é muito importante. Então, tô aí agora, um homem que é muito mal em matemática na escola, trabalhando com dados o tempo inteiro. Acontece. Diziam que o Einstein não gostava de matemática na escola também, né? Na verdade, a minha carreira ela foi toda para onde eu não queria, né? Eu nunca quis ser professor, eu nunca quis ser palestrante, tinha vergonha e não queria nada que não fosse de humanas. Os movimentos da vida. É impossível fugir dos datos. Edu, esses dias eu vi que tu publicou uma coisa legal, eu até comentei, né? A capa daquele livro, Como Mentir com Estatísticas, né? Tu publicou isso, eu até comentei, cara, esse livro é genial. Eu li ele há uns bons anos, não me lembro exatamente quando, mas eu sempre tenho o PDF dele no celular, porque eu olho ele de vez em quando, assim. E foi indicação até de um grande amigo. Claro que ele não é, e aí vale um parênteses, ele não é um guia para ensinar as pessoas a enganar as outras com dados, né? Não é essa a ideia dele, mas sim mostrar como as pessoas usam, às vezes, dados verdadeiros, reais, para comprovar coisas irreais, seja por má fé ou por ignorância, né? E aí, vindo para cá, cara, eu lembrei de uma frase que eu não sei se eu tirei desse livro ou até de um outro livro, que aí fala em estatística também, mas voltado ao futebol, que diz que alguns usam estatística como os bêbados usam postes. Já ouviu essa? Mais para se segurar, para se sustentar do que necessariamente para iluminar. A gente está chegando num âmbito aí de política, campanhas políticas e etc., até antes da gente entrar na questão organizacional, né? E aí vem a pergunta. Como fazer, tu falou de letrado antes, né, e de fazer com que as pessoas conheçam mais também essa interpretação de dados. Como fazer, como entregar, como equipar as pessoas para que elas consigam discernir isso, discernir se o dado é real, se ele está sendo usado corretamente ou não, enfim, num âmbito geral, antes de entrar no organizacional. Mas acho que é importante isso dentro de empresas também, né? Baita pergunta, porque ela é a base. Essa parte. A gente tem um problema no Brasil, via de regra, que é uma base ruim escolar em matemática. Todo mundo odeia matemática. Até postei hoje no Instagram. Odeio matemática. A galera... E aí, por eu odiar matemática, eu não sei fazer conta de vezes, eu não entendo dos números. Eu não entendo Eu não entendo os resultados. Então a gente vem, as pessoas que estão nas empresas, elas não entendem o resultado. Tem um KPI lá, né? Avaliação de desempenho. Deu 9,3. O que é 9,3?
Então a gente tem esse problema do letramento de enxergar. E é o que tu falou, mentira com estatística, matematicamente aquilo lá não é uma mentira. Não tá errado. Sim. Mas eu posso, né? Claro. A maneira como eu tenho vários exemplos assim que... Não, cara, eu me lembro assim, ó, rapidamente de uma capa de jornal com 2 goleiros do Grêmio, tá? Capa de jornal daqui, não vou falar o nome. 2 goleiros do Grêmio e a média de gols levados por jogos, mas sem olhar os jogos. Entendeu? Sem olhar quais foram esses jogos, a importância deles, difícil. etc. E aí isso me chocou, porque eu sabia da situação ali dos 2. E eu ainda fui buscar daí pra ver. E era absurdo o dado, porque o dado só tava dando quantos jogos versus quantos gols levou. Mas quais foram os jogos? Então, eles jogaram jogos diferentes, necessariamente. A gente se engana demais. Se engana demais e quando tu leva pra dentro da empresa... Vieses, né? Se os dados não falaram o que eu quero ouvir, eles estão errados. Eu tive já vários casos assim, das pessoas, Eduardo, tá errado a conta. A fórmula tá errada. Eu digo, não pode, cara. Aí tu volta pra fórmula, tu volta pro código e diz, mas é isso? Sinto muito, entendeu? Aí a pessoa, mas faz 15 anos que eu tô aqui usando esse indicador e não é. Eu digo, acontece, né? Então o dado traz esse problema. E a questão que a gente tava falando antes também de... o que é bom e o que é ruim. Vamos pegar pesquisas, né? Uma pessoa que estuda em escola estadual, a média é 5. Numa escola particular é 7. Uhum. Então, se fizer uma pesquisa e uma pessoa que estudou em escola estadual é 5, para ela tá ok. Uhum. Né? Mas não, tem que ser 7. Mas quem que respondeu? Então, tu entende que o número ele é diferente para as pessoas. Claro. E esse é o letramento. E a questão daí toda que está por trás do número, né? A justiça daquele número. Vamos pegar ali, avaliação de desempenho. O cara não falta o trabalho, o cara... Como é que eu sei se essa nota é boa ou é ruim, se eu dou ou não dou? O quanto pesa essa nota? Tá? Então tu começa... Qual é o primeiro trabalho que se faz dentro de uma empresa? É pegar os BIs, quando há, quando eles existem, e criticar item por item. Tu chega e diz, tá, mas de onde é que vem? Tu sabe que fórmula que tá por trás desse teu indicador de 13,5%? Não sei. Porque além de tu não saber a fórmula, tu não sabe se ela tá certa, né? Se ela é justa. Então, o letramento em dados é isso. A gente tá precisando aprender matemática primeiro. E aí as empresas... Mas é muito fácil. É só tu pegar os indicadores das empresas e mostrar para 2, 3 que eles já se apavoram. Se apavoram. Né? Empresas que vendem curso, por exemplo, deu certo, esse curso vendeu bem. O que é vender bem? Comparado ao quê? Né? Porque quando tu tá falando mais ou menos, muito ou pouco, tu tem que estar comparando alguma coisa. Qual é a referência? Tu tem que contextualizar o dado, né? Ele tem que estar num contexto. Qual é o contexto? Daí vai o que tu falou, viés... Não, eu acho que tá bom. Pra mim tá bom. Tá, mas... Esse dado, ele confirmou o que eu acho, então... E aí tu vai apertando ele até ele confirmar. Certo, não, E se ele não confirmou, esconde esse dado e deixa eu procurar o outro. Já vi disso. Claro. Não, cara, esse é o Tá, esse aqui deu ruim, então vamos mostrar só os bons. Claro, é isso aí. Cara, sabe que quando a gente fala, sempre que a gente fala em dado e estatística, assim, e entrando no âmbito até organizacional, como a gente tá falando, eu me lembro daquele filme Moneyball. Eu não sei qual é o nome, não me lembro o nome dele em português, que é do Brad Pitt. O homem que mudou o jogo, alguma coisa assim. É o homem que mudou o jogo. Alguma coisa nesse sentido, que ele vai lá para um time dos Estados Unidos de beisebol, Oakland, eu acho que é o time e... Chama um bambambam de dados. O time é fraquíssimo, ele chama um cara de dados e o cara começa a fazer uma leitura de jogadores extra, aquela coisa que tem no esporte de crenças e, né, sabe aquela coisa do esporte, né? E aí eles realmente mudam porque eles focam em dados de jogadores para determinadas situações e aí o time é campeão. Enfim, tem o resultado no final e o time é campeão, né? Mesmo assim, o esporte, de certa forma, ele necessita, eu falei antes do jornal, e ele necessita muito de estatística, até por causa das casas de aposta hoje, que precisam delas, e está muito forte isso, mas precisam delas para calcular lá suas odds e como é que elas vão organizar os potes de aposta, né? Então, a estatística, ela está muito presente porque é muito fácil estar presente no esporte, né? No futebol ou qualquer outro esporte, e mesmo assim a gente vê muito time fazendo ali suas melecas, indo só pela intuição e muito pouco pela estatística em si ou deixando de buscar isso. Mas a minha pergunta é, assim como o Moneyball, ainda há espaço para as empresas serem diferentes a partir da estatística?
sabe? Nessa lógica, nesse sentido de... ainda tem muita gente indo só pela intuição e deixando de olhar para dados ou olhando de forma errada para dados. E se eu fizer isso, eu vou me diferenciar muito de outras empresas? Se ainda há espaço, eu tô para dizer que não tem empresa que está pronta. Tá? Eu não vou falar nomes aqui, mas bancos digitais que erram, que tem um problema sério de dados. Tá? Então, quando tu entra na tu entra na empresa, tu descobre que nem tudo são flores, né? E tem um espaço gigante para dados, porque não existe essa cultura, que chamam de cultura de dados, né? Cultura analítica. Não tem. Ninguém se orienta por dados. Vamos pegar qualquer empresa que atenda assim mercado nacional, e aí o cara, qual é uma das perguntas para prever próximo trimestre, próximos 6 meses? Porque vamos pensar assim, os dados dentro das organizações, eles têm o objetivo de antecipar o futuro, né? Porque a inteligência artificial ou o uso de qualquer estatística que seja é para prever alguma coisa. Tudo é probabilidade, né? Não existe. Qual é a probabilidade desse mercado crescer, desse mercado cair, de eu me ferrar lá na frente? Qual é o quanto nós vamos aumentar as vendas? Tu quer um erro assim que 100% das empresas fazem em dados? É o planejamento estratégico, aquela meta do ano que vem. Sim. Tu quer mais achômetro do que meta de planejamento estratégico? Não, a gente vai crescer 12%, 15%. Eles tiram do nada aquilo. Você tirou da onde? Não, o cara tira assim, a gente cresceu 15, então vamos crescer 20 agora, porque a gente tem que passar a meta, né? Mas da onde que tu tirou? Tu analisou o mercado? Os dados podem trazer isso. Tu analisou bolsa, tu analisou impostos, tu analisou economia, política, se não tem ninguém lá de fora entrando no teu país para cometer o mercado. Segmento, né? Sim. Segmento teu, beleza, você quer crescer isto. E os outros players do meu segmento. Esse é um exemplo. Então tu faz também o quê? Querem crescer, tu pega né? esse monte de... Sim, aí tu vai mais pela intuição de novo, aí mais pelo achismo, né? Que a gente falou de achismo. Às vezes o cara decide esses dados muito mais pelo achismo do que necessariamente por ele ter uma base para dar esse dado. Essa pergunta é legal porque tem duas variáveis nessa pergunta. Uma é eu olhar para os dados, né, e não acreditar e seguir por mim. Outra coisa é eu criar um algoritmo que vai fazer a conta que vai me levar para o lugar mais errado ainda. Porque tem isso nos dados. Às vezes a gente até brinca que às vezes é melhor tu ir pela tua intuição do que tu fazer um dado ruim. Porque vamos supor que tu preveja que o que influencia no teu mercado é IGPM, é a ação na bolsa de tal empresa, que se sobe ou desce, tu acha isso, né? E aí quando tu joga isso para um sistema, a inteligência diz, opa, peraí, isso aqui não influencia nada no teu negócio, entendeu? E aí o cara vai atrás de dados errados. Por quê? Porque ele vai montar um modelo de análise preditiva com base no que ele acredita. Porque a inteligência artificial é isso, né? É um monte de coisa que ela lê que é com base no que as pessoas dizem para ela ler. Diz, olha, essas 5 coisas aqui, me diz o que vai acontecer. Só que essas 5 coisas podem estar erradas. Então, a gente tem um letramento que não se entende de dados, e quando tu entende, tu não consegue achar... Tá, mas o que influencia no meu negócio, então? O que faz... Vamos pegar um caso mais próximo de vocês. Contratação de um funcionário. Como é que eu sei qual é a probabilidade do Eduardo dar certo na empresa X? Porque eu do RH, eu quero saber, né? Eu tenho 10 candidatos, eu preciso pegar o cara que dê mais certo. Que tenha mais chance de não ir embora, de não ser ruim, de não ter um custo. A empresa, a cultura. No nosso caso seria isso, seria o fit cultural. Fit cultural. Eu tenho que olhar esse fit cultural e aí eu tiro de onde essas variáveis. Para poder dizer assim, desses 10 currículos, o IA vai dizer assim, ó, pega o Eduardo, que ele é o cara que tem mais... Ele chega mais perto. E tu sabe qual é o grande problema disso, Edu? É que às vezes o cara não sabe nem qual é a cultura para saber Exatamente. o fit cultural. Tu não entende? adianta, tu pode até ler o fit cultural, mas quem sou eu? Qual é o eu corporativo? Aí é uma máxima dos dados, que entra lixo, sai lixo. Sim. Se eu não tenho fit, eu invento um. Eu invento umas variáveis, eu boto lá uns números, né? Porque dado é número. Querendo ou não, imagina dado assim, é uma tabela de Excel, linha e coluna, né? Observações e variáveis, é assim que funciona o mundo, quando tabula, quando não é Big Data que chama, né? Sim. Quando é estruturado. E aí eu tenho que botar a coluna A, coluna B, coluna C, o que eu coloco ali?
Porque eu preciso alimentar isso, um algoritmo, para olhar os currículos. Eu participei da construção de um sistema de recrutamento e seleção por IA. Desde o início. Desde a entrevista com os recrutadores para saber o que dava de peso. Vou pegar um dado só. Tinha empresa que valorizava tempo de empresa. E tem empresas que não valorizam. Por quê? Porque daí eu boto no currículo 10 anos de empresa X. O algoritmo, quando eu digo para ele, isso é bom ou é ruim? Eu subo o score dele ou diminuo o score dele? Porque tem tinha gente que me dizia, não, o cara ficou 10 anos na mesma função, o cara é um preguiçoso, ele não cresceu, não quero esse cara. E tem gente que diz, pô, ele ficou 10 anos, então quer dizer que ele é bom, porque ele durou. E eu preciso dizer para o algoritmo, tudo é bom ou é ruim? E aí tu, humano, vai ter que me dizer isso. E eu vou mais além aí ainda. Vem o viés, né? Não só o humano vai ter que dizer isso, mas ele vai ter que dizer isso alinhado à cultura daquela empresa. Se aqui a gente tem uma cultura de que a gente incentiva que a cada 2 anos e meio, como a gente já teve cliente assim, ele é incentivado a mudar de área, e se ele não se candidata a novas vagas, ele não é bem visto, cara, então nesta empresa esse score diminui. Sim, mas eu tenho que poder mexer. Exatamente. Eu tenho que poder, assim, apertar os então parafusos. Não é o achômetro do cara, é o achômetro, né? É o que ele diz que é alinhado ao jeito de ser daquela empresa e você conseguir mexer nessa variável. Porque senão você tem um dado... Porque o que tu dizia lá, não, cara, é igual o filme de Netflix, sabe? Que aparece o 7 e pouco lá, a recomendação. Cara, é isso. Quando eu fiz em 2017 um estudo, a gente fez um estudo do Spotify, eram quase 300 variáveis, cara. Dançabilidade, artista, para saber se eu te recomendo ou não. A gente trabalha com quantas variáveis para definir se o cara é bom ou não para minha empresa? 4, 5? 10? Sabe? Tem muita coisa por trás disso que é o aprendizado que a gente tem que ter de dados. E não é só a área de RH, de qualquer área. Sim. Produção, financeiro, marketing. Claro. Marketing trabalha no escuro a vida inteira, e isso eu posso falar de sentar na cadeira. Mas na verdade eu vou... A gente acha. Existia um âmbito gigante de estudo, né? Sim, Mas que as pessoas não se apropriam, que elas não é do segmento delas, que não tem a ver com... Elas não têm o hábito de leitura, né? Assim, de maneira geral. Então, assim, você quer ver uma máxima da nossa área até comum. Quantas vezes você já ouviu alguém, em qualquer evento, colocar um slide lá dizendo, olha, 7% do que você diz... tem uma relevância, né? 38% vem na voz, 7% nas palavras e 55% na imagem corporal. O próprio teórico que levantou isso, ele diz assim, cara, eu não disse isso. Esse foi foram vários estudos que eu fiz em ambiente controlado. Um deles ele pegou 37 mulheres só. Analisou vozes, fotos e... chamou mulheres para analisar, e aí ele diz assim, o que eu posso atestar é que a imagem corporal ela tem um peso maior do que as outras, mas eu não posso assegurar que essa lógica funciona em todas as situações. Mas ninguém diz isso. Todo mundo vai no evento e diz 7% das palavras, 38% e 55%. Cara, não é assim os números. Porque a maioria das pessoas são papagaio. Elas não têm ideia do que tá por trás estudo do cara. Ninguém lê. Tu viu um estudo que saiu esse mês, mês passado, né? Porque esse mês começou agora. É um estudo, assim, de 15, 20 dias atrás sobre NPS, do Reichheld, né? O Reichheld gostava dele porque ele criou os 3R lá de marketing de relacionamento, né? Sempre funciona. Mas aí ele veio e inventou esse negócio de NPS. E a máxima que vem do NPS é que quanto X% tu sobe no score do NPS, tu aumenta tanto por cento o faturamento da empresa. Que está correlacionado, que aí é a pior coisa que existe em dados. É correlação implicar em causalidade. Anotem isso, pelo amor de Deus. O problema do ser humano é achar que porque existe uma correlação, existe uma causalidade. A gente vendeu mais porque a gente fez a promoção. Quem disse? Né? Será que tu não vendeu mais porque era Dia das Mães e ia vender de qualquer jeito? Que é um pouco a falha do próprio marketing, que eu acho que ele foi até um pouco... acho que ele teve um período... E agora que voltou muito forte, mas aquela velha história do marketing olhar só para ROI e não olhar para o que causou o resultado, né? Qual foi o sentimento que tu causou a partir do que tu fez, da ação que tu fez e etc. Foi um ponto de crítica, né? E, na verdade, hoje...
que é uma coisa que até me assusta às vezes um pouco, assim, que que é tudo em cima disso. A história dos leads, por exemplo, ninguém mais fala de pessoas, cara. Só se fala de leads e aí tem lá uma fórmula pronta de colocar o cara num funil, ele vai descendo e tu vai aquecendo e não sei o quê. Cara, ninguém foi pensar nesse cara, meu. Esse cara é uma pessoa, meu. Ele sente, ele vai entender de forma diferente. Tem muitas complexidades no meio disso, organizações, né? mais ainda, né? Ainda. Vamos criar quais são as nossas grandes... Exatamente, Não, vamos personas, pegar... Cara, mas a gente conhece a galera. Ok, eu até entendo que para suas estratégias você precise desenhar algumas personas, mas, cara, não para aí. Não ignora o fato que é o Edu, que ele tá sentado naquela cadeira há X anos, é o Douglas, é o Paulista. Você tem o nome das pessoas, as áreas que elas trabalham, o histórico delas, não trata como personas, não trata como lead, pelo amor de Deus. Nem vamos entrar aqui. Essa é uma coisa que, assim, ó, é de 6 horas, assim, que 6 horas, que isso me provoca. Porque persona e lead é... Isso aí dá outro podcast inteiro. Cara, mas assim, não, é porque tu pega ali vamos pegar a persona e conectar com dados. Tá? Eu fiz um evento em São Paulo para 300 e poucas empresas de e-commerce do área de vinho. Aí teve tipo uma masterclass no final lá que foram umas 40. Daí eu falei assim, o marketing primeiro a gente tem que conhecer. Porque as empresas normalmente dos clientes elas têm dados transacionais. Se tu pedir, o Paulista comprou óculos tal, na ótica tal dia, gastou tanto, pagou em tantas vezes. Eu tenho dado transacional. Eu não tenho o porquê que ele comprou. Sim. Eu não tenho o porquê que ele escolheu o transparente. Eu não sei a cor do olho dele. Eu não sei quanto tempo aquilo ali, de quanto em quanto tempo ele vai trocar esse óculos. Não sabe o que motivou a compra dele, porque pode ter sido motivado por uma emergência ou por qualquer coisa. Os dados comportamentais, a motivação da compra, que é, assim, para mim é a base do marketing. Se tu pegar o tio Kotler lá no início, reconhecimento da necessidade, cara, é a primeira coisa, que é a motivação de compra, que o digital transformou em consciência agora. Quando assim, eu preciso. Por que tu precisou fazer essa ação e botar esse dinheiro? Ninguém pergunta. Aí eu fiz a pergunta para eles lá, quem é orientado pro cliente aqui? Todo mundo, né? Daí eu peguei uma pra Cris e disse, tá, quantas clientes mulheres tu tem? Quantas elas têm filho? Aí ela, eu falei, tu não sabe nada. Como é que tu é orientada? Como é que tu... Desculpa, tu não é orientado pra cliente, né? Se tu não pode se relacionar com quem tu não conhece. E os dados hoje, eles trazem tudo. Por que Meta e Google é do tamanho que são? Porque eles sabem mais de ti do que tu mesmo. Eles sabem exatamente o que tu quer. Nem tu sabe tanto quanto tu quer. Porque eles te monitoram 24 horas por dia, cada coisa. Tanto que a Google agora e a Meta sabem que eu tô aqui com vocês, né? Inclusive. Né? E se nós falar qualquer coisa, vai começar a aparecer anúncio. Por que as empresas não se apropriam desse tipo de tecnologia? Em menor escala. Né? Mas, cara, pega lá quando o cara faz um cadastro completo, pergunta coisas que são relevantes pro teu negócio. Por que motivou... Mas, Edu, aí eu acho que tem outro ponto também, que a gente vive num mundo que exige que a gente vá atrás desses dados, né? Mas eu sempre falo assim, busque dados que você vai usar. Porque senão você segue receita de bolo porque o vizinho ele coleta aquele dado e eu tenho um banco de dados enorme que não serve para nada. Aí eu não tenho letramento, eu não faço cruzamento de dados e eu tenho... Sim, tu tem um Excel gigante que tu olha pra ele e diz, meu Deus, o que eu faço? Mas tu tá feliz que ele tá lá guardadinho lá. Tô feliz aí que eu faz tenho. assim umas médias, né? Olha só. Então também não adianta você ter a informação e não ser voltado ao cliente e não usar essas informações a favor. Senão não serviu pra nada. Daí é melhor nem coletar. Mas então vamos pegar assim, qual é o porquê de se orientar para dados, né? Que é o tema de hoje. Aqui. Para tomar decisões melhores. Porque não existe certeza no mundo, né? O mundo é completamente louco. Aí a ciência de dados, ela vem para reduzir a incerteza. Eu tô reduzindo. Sim. Cara, eu erro um monte. Com a IA eu vou errar menos, mas eu vou errar. E aí por que quase 85% dos projetos de ciência de dados nas empresas morrem? Porque não dá certeza. Mas tu previu que a gente ia vender 12 milhões e vendeu 11. Cara,
Antes tu não sabia nem que era 12. Sim, exato. Tu não tinha nem É a ideia. velha história da lâmpada lá. Ninguém reclamava da escuridão antes de inventar a lâmpada. Agora que tu tem não sei isso porque aqui, que tá? inventa os negócios, né? Mas, ô meu, deixa eu fazer uma provocação em cima disso. Manda, a gente já manda. tu falou de uma coisa meio de prever o futuro e é uma pergunta minha, é pessoal de verdade, porque é um dilema que eu vivo às vezes, tá? Até escrevendo, cara, num processo de escrita do livro, assim, eu passei por isso algumas vezes, porque, cara, muitos especialistas especialistas não, mas pessoas conhecidas em algum momento falavam isso. Eu lembro, por exemplo, do Ford, que falava, cara, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam me dizer cavalos mais rápidos. Aí o Jobs também falava alguma coisa nesse sentido, tipo, eu não faço focus group para saber o novo produto, porque quem tem que dizer para as pessoas qual é o produto sou eu. Elas não sabem até eu dizer quem é. E aí a pergunta é, a pesquisa tem esse poder de prever o futuro ou ela serve muito mais para mostrar o que aconteceu, os erros e acertos que aconteceram no passado, para te mais repetir ou tentar entender a partir disso o que tu vai fazer, do que como uma previsão mesmo, sabe? Não, a ideia dos dados, de botar ciência de dados dentro de uma empresa, é fazer previsão. Probabilidades, que é o que eu falei antes. Né? Senão não tem sentido. Senão os BIzinhos dos anos 60 resolve, né? Vai lá, faz um BI, olha daqui pra trás, vê o que aconteceu. Tu não tem a mínima ideia porque que aconteceu também, mas tu sabe o que aconteceu. Né? Tivemos um turnover de X%. Beleza, já foi, já saiu o cara, Beleza, mas aí o porquê disso? Por que foi nessa época? Será que isso aqui vai se repetir? Aí a ciência de dados ela vem para fazer essa previsão. E aí é onde as empresas podem ganhar muita diferencial, que é o tema de hoje, inclusive. Cara, usa a ciência de dados para saber o que vai acontecer. Porque a inteligência artificial, basicamente, fazendo assim uma analogia rápida, né? O que ela faz? Tu enfia tudo dentro de um caldeirão, ela vai olhar o que aconteceu e vai tentar prever o futuro. Se vai chover, se não vai chover, se a bolsa vai subir, se vai cair, se o dólar sobe, se o dólar desce. Tudo, né? Então, se o cliente vai comprar de novo ou não vai, a probabilidade dele dar churn, a probabilidade de um funcionário. Como é que eu consigo medir se um funcionário vai abandonar a empresa? É isso, né? Eu até ia eu falar posso isso. ter alguns sinais, sei lá, ele nunca faltou, começou a faltar, chega um pouco mais tarde, ele diminui a velocidade de trabalho. Sei lá, tem alguns sinais que eu posso pegar. Sim. Sabe que eu vou computando isso, né? Na nossa ferramenta a gente criou RPS, que é o potencial de retenção. E às vezes a gente apresenta para a empresa e eles dizem, não, mas a gente já tem o dado de turnover. Mas o turnover o cara já saiu, tu não consegue mais saber o porquê. O RPS, tu tá com o cara aqui dentro, a gente pode cruzar com uma série de coisas e ver as motivações dele tá querendo sair, né? É isso, né? Essa é a... Cara, quem sabe a gente organiza isso para reduzir esse... porque se eu olhar o passado, aí é respondendo exatamente a tua pergunta, né? Se eu olhar para o passado dos turnover, vamos supor que eu tenha lá 10 anos de turnover. Vou pegar e enviar todo mundo que saiu da empresa, que abandonou a empresa por algum motivo, e vou olhar esse pessoal. Homem, 30 e poucos anos, ficou 7 meses. Cara, aí o departamento, tempo de empresa, idade, o que eu tiver dessa pessoa. Bairro que mora, renda, se era casado ou não, filho, se o cara teve cirurgia, sei lá o que é relevante nesse sentido, que variável é relevante. Sim. Se eu enfiar tudo isso num negócio, eu vou poder criar um modelo que preveja achando, tem o paulista é meio parecido com esses caras. Porque daí eu posso botar isso aí num algoritmo, jogar todos os meus funcionários para dentro e ele vai me trazer uma probabilidade de quem vai abandonar a empresa, com base nos que saíram. E isso ela faz, e faz fácil. Se a gente pode montar agora, assim, depois da... Porque se eu tenho o passado, eu consigo botar... Eu tenho 3, 4 desses que eu uso em aula de letramento, que é a questão de se a mulher tá grávida ou não. E a mesma coisa, se vai abandonar ou não. Se o cara vai abandonar a empresa ou não. Então, dependendo do comportamento dessa pessoa numa loja, eu consigo prever se ela é grávida ou não. Porque a ideia é que eu faça uma campanha para vender produtos, oferecer produtos para quem tá grávida. Não adianta oferecer produto de grávida para quem não é grávida. Então, eu tenho que saber que naquela casa existe alguém grávido. Mesmo que o cliente seja um homem. Mas pelo comportamento dele, eu sei que na casa tem. Então, pelo comportamento, que é o que eu olho, que é o que o GPT faz, ele tem uma base de dados gigante e ele consegue te dizer o que vai acontecer. Então, a gente consegue saber quem provavelmente está abandonando a empresa, não por sinais, que seria o ideal, mas pelo passado.
Só que daqui a pouco eu tive problemas, eu tive, sei lá, um chefe 2 anos atrás que era um cara ruim e aí eu perdi. E aí vem um problema dos dados que são 2 que o pessoal tem que anotar, assim, vai buscar uma folha, pelo amor de Deus. O professor é muito bom, né? Vai buscar uma folha, criatura. Correlação não implica em causalidade, isso é a primeira coisa que a gente tem que levar para dentro das empresas. Porque, cara, marketing, qualquer um, né? Tu viu? Eu falei que ia dar certo. A gente cresceu 5% no mercado tal, porque era só fazer isso. Então faz de novo e repete. Mais 5. Mas não consegue. Sim. Que é o problema do marketing. O marketing não é uma ciência. Ele não é entendido por muitos no mundo como ciência, porque ele não é replicável. O que eu faço para uma empresa, se eu repetir exatamente para outra, não tem o mesmo resultado. Então, ciência, ela pressupõe que eu tenha sempre o mesmo resultado. Sem dúvida. Então, os dados, eles conseguem trazer isso para dentro da organização. Assim, e outra, né? Ele traz coisas que a gente não enxerga. O ser humano é muito ruim com muitos números, com dados. Né? Tu não consegue. Não consegue. Tanto nas palestras que eu dou no curso, a primeira coisa que eu boto são 6 vendedores com 5 variáveis. Número de cliente, visita, número de ligação, faturamento, número de pedido, mix vendido, sei lá. Aí eu boto aquilo lá na tela e digo assim, eu tenho que premiar o melhor vendedor. Qual é o melhor vendedor? Só nesse prisma eles não conseguem. Com 5 variáveis de 6 pessoas, já trava, cola as placas. E aí a ciência de dados, e vamos concordar que dentro das empresas a gente tem muito mais que 5 dadinhos, né? 5 variáveiszinhas. Ali os caras não conseguem tomar decisão, cada um toma numa. Eu falei, tá aí a justiça. Aí eu vou premiar o Paulista e o Douglas fica, né, mas eu vendi mais. Mas, cara, o critério não era só vender mais, é uma soma, né, de variáveis. Então, é isso. E tem o segundo? E o segundo é nervoso. Só terminando a questão de... Que é uma coisa que o pessoal pode anotar também. Multicritério. Para mim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que botar, que é o multicritério. Faturamento pode valer 50% do peso. Número de cliente perdido, tu perde tanto. Então, tu cria ali os critérios, que é os pesos que a IA trabalha. Que o nome desse método é TOPSIS. A gente tem isso na nossa ferramenta, né? Cara, se tu tem isso, nossos tu já tá... Assim, a questão que vem da PO, né? Da pesquisa operacional. Como é que eu sei como é que eu ranqueio o cliente, como é que eu ranqueio o vendedor, como é que eu ranqueio... Tem que ser multicritério. Só que esses critérios têm que ser certos. Sem dúvida. E aí eu vou dando os pezinhos para eles, que é o que o Paulista falou antes. Como é que eu posso ajustar os parafusos? Os parafusos são os pesos. Como que eu ranquei? E o segundo, que é o pior de todos, é o que o pessoal da Start, sei lá, eu acho que o Cruel fala, que é a tirania da média. A pior... a gente fala bastante. O pior cálculo que tu pode usar é média. Média, claro. A média é a história dos 3 pães, né? Aqui nessa mesa, né? Se tivesse 3 pães aqui em cima e eu tivesse comido os 3, pra média, cada um teria comido 1. Sim. Só que eu comi os 3, vocês estão com fome. Vamos levar um exemplo que eu tenho e uso até regressão linear, que é pra parecer mesmo, assim, misturar um pouquinho de... Que é o vô da inteligência artificial, é a regressão linear. Né? Que é aquela regressão. Será que se isso sobe, isso sobe? Ou se isso sobe, isso desce? Se elas têm uma correlação positiva ou negativa. E aí eu tenho um modelinho lá que é o salário. A pergunta é... Essa pergunta todo mundo faz. Quanto mais tempo de empresa eu tenho, mais eu ganho? Será que vale a pena? Será que eu tenho uma justiça de salário assim? Pô, o cara que entra ganha mais que eu ou o cara que está mais tempo ganha? E aí, nessa cálculo, eu deixo os donos. Eu inventei isso. E, né, eu tenho lá 30 funcionários e 2 donos que ganham 60 mil cada um e os outros ganham 1.000 e pouco. 2 e pouco. Claro. Aí a relação... Só que os donos eu botei 30 anos de empresa. E os funcionários 1, 2, 3, 7. E esse 30 eleva a média de tempo lá para cima e o salário médio lá para cima. 7 mil e pouco. Sim. E aí eu pego... E aí é positivo. Então eu posso dizer... Matematicamente tá certo. Eu posso dizer... Nossa empresa é uma empresa que valoriza os funcionários, porque a gente paga mais. Quem trabalha aqui por mais tempo ganha mais. E aí tu tira os donos. Tira 2 linhas das 30. Não. Quem entra ganha mais. É o teu exemplo de Entendeu? Harvard lá, né? Sim, mas tu entende que só esse exemplo aqui para quem trabalha com dados, tu já volta para casa amanhã, para a empresa amanhã desesperado, porque tá tudo errado, cara. Claro. Né?
É errado? A gente tá olhando pros dados errados e depois não sabe o que dá errado. Você tem um mapa, uma bússola dizendo que é pra lá e na verdade você tá indo lá pra trás. E Mas você eu me tá baseei em crente dados. que E aí o que as empresas dizem, não, mas eu já tenho essa informação. Eu falei, não tem. Não tem, nenê. Vamos olhar mais a fundo aqui, vamos botar uma lupa nesse dado pra ver se ele funciona. E aí é que se espanta. E às vezes é de se apavorar mesmo. Imagino. Eu consigo imaginar. Mas, cara, assim, a gente estava falando dessa... de ter cálculos múltiplos e etc. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é da captação também, da importância de fazer as perguntas certas, né? Porque passa bastante por essa nossa questão, assim, porque a gente até, inclusive, está fazendo... A semana surgiu num dos grupos que eu, enfim, recebo lá. E aí alguém falava assim, eu quero dicas de como é que eu faço algumas perguntas por um formulário para eu levantar dados sobre clima. Aí algumas sugestões vieram. Uma das sugestões tinha, sei lá, umas 15 perguntas, 20. Dessas 15, 20, metade eram abertas. E não tinha nenhuma na sequência que ajudava a fechar, né? Aí eu falei assim, cara, como é que a pessoa vai comparar as perguntas? Ela vai ter um monte de dado que não vai servir para nada. Então, assim, a gente, volta e meia, a gente tem essa necessidade de fazer alguma pergunta aberta. Só que aí a gente segue uma lógica, que é o seguinte, a pergunta seguinte... A gente traz alguns macrotemas e pede pro respondente marcar o que tu escreveu. Tipo, a validade de cima. Faz parte de quais macrotemas. Porque é muito melhor que ele diga o que ele escreveu do que eu interprete com o meu olhar e o meu viés. Né? Então, assim, são sutilezas que se tu não sabe fazer a pergunta e você não tem uma lógica de como é que tu quer usar esses dados e com qual intenção, você tem um monte de informação que, com todo respeito, não serve pra nada. Sabe que eu uso uma coisa que é, assim, ridícula de simples. Tu vai fazer as perguntinhas, né? Sei lá, qual seja. Aí é 2 tabelinhas assim no Excel. Objetivo e indicador. Pra mim, qualquer pergunta tem que ter objetivo. Pra que tu quer saber o salário da pessoa? É isso aí. Pra que tu quer saber? E o indicador, o resultado disso vai servir pra quê? Sim, exatamente. A idade, é importante saber a idade. Pra quê? Se tu quer, pra que tu vai usar a idade? Tá lá um dado. Porque eu quero saber a idade média, pelo amor de Deus, né? Nunca faça um range de idade. De 30, 35, 40. Deixa solto, porque a pessoa tem a idade que ela tem. Sim. Eu tenho 48, eu não tenho entre 45 e 50, entendeu? É 48. Porque a hora que eu faço o cálculo fica louco. Sim. Porque eu tenho 10 idades, eu não tenho 100 idades. E daí é errado. Então a coleta é um problema sério. Agora, se tu não vai usar pra nada, não coleta. Embora tem pessoas de dados que dizem assim, coleta tudo que tu puder, mesmo que tu não vá usar, porque um dia pode ser útil. Sim. Porque esse é o problema, tu chegar lá daqui 2 anos e querer saber um negócio e esqueci. Verdade. Então, assim, às vezes é melhor tu jogar pra dentro, se não tá incomodando. Sim. Não, mas é que pra quem tá iniciando, às vezes é melhor você iniciar menor e ter dados que te ajudem a crescer do que tu querer menos saber variáveis corretas. E variáveis erradas. Porque e às vezes a própria pergunta importa, né, Edu? Porque é aquela história, a gente tem bastante uma preocupação grande com isso, até nessa nova ferramenta que a gente está criando, do fit cultural em cima, inclusive do que tu falaste, a gente tem uma preocupação grande de que a pessoa primeiro interprete da forma correta, entenda corretamente e não cause nenhum ruído. A gente está até fazendo uma brincadeira com ela de meio que gamificar a parte de colher pergunta para o cara entrar num flow. Ela é basicamente toda baseada em cenários simulados, então às vezes ele é até colocado à prova com timer, assim, né? Então ele tem que responder ali em X minutos, enfim. Então isso também importa, né? A pergunta correta também importa, né? A pergunta correta para a pessoa correta importa, porque senão o dado pode ter um ruído que a gente nem conseguiu interpretar. Ele tá certo lá na planilha, né? Tu tá cruzando ele da forma correta. Tu fez tudo certo. Todo o caminho que a gente falou agora tá certo. Mas e será que a pergunta foi certa? Estatisticamente tá certo. Mas é o que a gente falou no início. A conta tá funcionando. O problema é que tu tá com a variável errada.
Exatamente. Boa. Cara, isso aí é... Você vê muito isso? Só o É tempo comum? todo. É mesmo, Edu? Só todo dia. As pessoas, elas não sabem o que perguntar. É o mais elas não difícil, sabem. cara. Porque, vamos pensar assim, qual é o que diz... Tem duas coisas. Uma é a primeira coisa em ciência de dados, qualquer coisa que tu vai trabalhar com dados. Assim, o pessoal vai ouvir o podcast, vai chegar amanhã na empresa e vai dizer assim, tá, quero começar esse negócio, porque gostei do que os guri falaram, né? E aí, o que eu faço? Qual é a primeira as perguntas? Junta o povo da tua área num lugar e depois mistura esse povo. Bota marketing financeiro, porque o cara do marketing vai dizer, cara, pro financeiro, quem sabe a gente pergunta isso porque me interessa. Então, essa questão de não ser heterogêneo, né? Sim. De jogar todo mundo para dentro. Multidisciplinaridade. É que essa se fala muito, mas precisa, para dados precisa, porque, cara, senão tu vai tu já sabe o que tu quer, então não pergunta, tu já sabe o que tu quer e tu sabe o resultado que tu quer que dê. Então faz as perguntas. Porque a primeira coisa é a pergunta, depois é da onde é que eu tiro isso. E aí vem o que vocês estão falando, quais são as variáveis. Que quando a gente vai implantar inteligência de mercado, ciência de dados dentro da empresa, tá, me faz as perguntas aí. A gente ajuda, né? Você ajuda. Qual é minha curva ABC? Qual é o meu melhor vendedor? Essa é uma pergunta que vem área comercial sempre, né? Quero avaliar meus vendedores. Aí tu vem assim, o que importa nessa avaliação? São as variáveis que importam. Tá, beleza, são essas 10. De onde é que eu vou tirar essa informação? Que tem informação que tu não consegue tirar, né? Você tá falando esses dias com uma empresa que o cara quer coisa que nem Nostradamus descobre. E não tem perguntas que não tem resposta, mas a gente precisa fazer as perguntas, descobrir as variáveis, pegar os dados e jogar para IA. Ela vai dizer desses monte de coisa o que presta e o que não presta, respondendo, conectando um pouco de tudo, sabe? Ela vai dizer assim, cara, joga lá, que é o que a gente faz em vários negócios, né? Tem um cientista de dados que trabalha comigo, o cara é muito bom. E ele disse, cara, vamos olhar tudo, botar tudo para dentro do modelo, e ele vai dar os pesos, é bem legal, ele dá os pezinhos. Cara, isso aqui tira essa pergunta. Então, tu pode rodar uma pesquisa com 100, 200 pessoas, por exemplo, com 50 perguntas. Joga pro modelo e vê o que influenciou realmente. Quais dessas perguntas influenciam na resposta. E aí tu vai descobrir quais que importam. E aí tu vai limpando isso. E daí quando tu vê, tu pede 5, 6 coisinhas e... Então é um trabalho de muito para pouco, sabe? Legal. Tu pode começar pequeno, como o Paulista falou, né? Cara, o cara tá começando, pede 5, 6, 7, 20, 30. E aí depois tu joga para um modelo e diz, tá, disso aqui tudo, o que realmente influencia no meu processo de decisão? Sim. E aí tu vai tirando o que o modelo diz que não, né? Tu sabe que a gente nasceu... a gente estava falando da questão de média ali antes, acho que é importante dizer isso. A gente... acho que a maior complexidade do que a gente faz no processo ali todo, dessa leitura, é exatamente não ler a média, né? Porque como é visual a coisa, a gente criou o que a gente chama de ponto gravitacional, que é o ponto, ele é uma leitura, usa até 2 bibliotecas, que inclusive uma é usada pela NASA para entender aglomerações de estrela, ver se é ou não uma viagem. Mas ele entende esse ponto gravitacional, que é um ponto onde o maior cluster orbita, onde a maior parte das respostas orbitou. Não é média, não é mediana, não é nada, né? É olhando visualmente. E aí até vem essa pergunta, porque a Core, ela nasceu de certa forma de um gap de um mercado, né? Que é um mercado bem tradicional, né? Essa coisa de diagnóstico de cultura organizacional, né? E muito subjetivo, né? E a nossa ideia foi exatamente trazer... Muito ainda feito somente com grupos focais, Por né? um psicólogo daqui a pouco, que tem uma linha de extremamente pesquisa, moroso, que tem uma lupa. Extremamente moroso, 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. E a nossa ideia foi exatamente trazer a tecnologia para esse ponto, né? E eu acho que o grande segredo, o ponto que a gente realmente encontrou de diferença assim, desse processo é essa abstração, essa parte abstrata desse processo mais tradicional, de ser subjetivo e de ser a ideia do cara, não o dado, né? É a ideia, eu conversei com tantas pessoas e eu acho não ia usar a palavra eu acho, mas esse é o caminho, mas está na subjetividade do cara, até pela avaliação pelos vieses dele e etc.
eu acho que o nosso grande diferencial é, de certa forma, tangibilizar um intangível. A gente fala sempre desse processo, né? Porque aquela parte que está no sentimento, na percepção do cara lá, a gente, de certa forma, consegue tangibilizar dentro do nosso mapa, desse visual que eu estava olhando, e pega todos esses intangíveis, todas essas percepções, e transforma num ponto gravitacional, que é o ponto, vamos lá, que teve mais respostas, né? Um ponto onde a maior parte das pessoas passou, orbitou, né? Essa parte visual também é importante, né, Edu? A maneira como tu mostra, né? Os a maneira dados. como tu coloca o dado Numa para a pessoa reunião, entender, tal. né? Isso também é muito relevante, fora a captação que a gente falou, a leitura que a gente falou, né, a interpretação, mas isso também faz muita diferença, né? Tu vê dessa forma também? Não, só vejo como é. Vocês estão mais que certo. Vamos pegar assim, são umas 8 etapas, tá? Vamos pular, pegar as 3 primeiras e vamos para a última, que é essa aí. Pergunta. O que influencia, quais são as variáveis? De onde é que eu tiro isso? Um quarto é que modelos, aí é o pessoal de ciência de dados, algoritmos, né? Que daí são os malucos mesmo, que é o que eu estou estudando, mas eu vou só para entender o que esses malucos falam, né? Que é a questão de, que tipo de modelo, que inteligência artificial, que tipo de modelo que eu vou usar para interpretar esses dados. Sim. E todo final de análise de dados é um Excel, que é um output. Eu tenho um monte de input, sem dúvida. Sei lá, falando, né, em inteligência para ficar mais bonito, o pessoal adora falar inteligência artificial. Redes neurais, né, passa pelos neurônios, ele processa, ele gera o Excel com o resultado, que é onde as bolinhas vão aparecer. Né? Esse resultado existe uma área só para isso, que se chama de data viz. Né? Conheço. E o storytelling com dados. Cara, eu acho genial. Eu sigo uns perfis no Instagram disso, porque, cara, é sensacional, cara. Tem gente que tem a Letícia. Cara, sigam a guria. Ela foi pra Europa só fazer mestrado e só de data viz. Ela tá aqui no Brasil? Ela mora lá? Não, ela mora lá. E ela era uma indicação pra Já era uma indicação pra gente... Mas ela tá vindo pro Brasil. Ela até escreveu dizendo, se alguém quiser tomar uma cerveja, Será que ela veio pra Porto Alegre? Cara, ela já fez data viz de Globo, Coca, Whirlpool. Que legal. As salas, né? As salas de... E a questão e a importância de como é mostrado é crítico. Porque não adianta, né? Pelo amor de Deus, não usem pizza nem rosca. Nada que tenha nome de comida como gráfico. Nem pizza, nem rosca. Nada que tenha nome de comida. Porque é impossível tu saber pesos usando pizza. Isso é genial. Tem um livro chamado Storytelling com Dados, que agora eu não lembro, uma menina que era da Google. Procura, é um livro branco. E ela tem um capítulo, assim, e ela começa, né? Ela diz assim, eu tenho, assim, uma raiva, assim, registrada sobre gráficos de pizza. Ela até fala 3 páginas só falando mal e provando como tu não consegue interpretar dados. Então, a visualização de... Porque vamos pensar assim, a tomada de decisão, ninguém quer saber que algoritmo que tu usou, que variável que foi, que peso que tu deu. Eu quero saber se foi bom ou foi ruim. Se foi para cima, foi para baixo. Se eu demito, não demito. Se eu contrato, não contrato. É isso. No final do dia é isso, né? Legal. Então, a gente tem que fazer toda essa maracutaia para no final fazer o que tu falou. Os caras só querem a dashboard. Só querem a dashboard, é verdade. E se essa dashboard não for muito fácil, porque a gente tem um problema de interpretação gráfica e de interpretação de dados, né? Daí não adiantou nada. Sim, certo. Aí tu bota lá um BI com 500 telas. Assim. O cara olha para aquilo, ele buga, né? Não tem como. Eu começo por onde, né? E tu não sabe se é bom ou é ruim. O que aquilo está dizendo. Sim. Que as pessoas falam em KPIs, né? Cara, é uma mentira. Muito bom. É uma mentira. É bom ouvir um especialista falando nisso, porque às vezes o cara fala... Não, é que, eu passei de um monte de reunião que tu leva os caras assim, bota o BI e diz, me explica isso aqui, pra que tu usa? Isso aqui é bom ou é ruim? Cresceu 3% mais do que em comparação com o ano passado, né? Sim. Tá, não me interessa isso, cara. Por que cresceu? O que tá por trás disso? Como é que tu chegou nesse 3 aqui? Será que esse 3 aqui não é um crescimento orgânico? Tu tinha que ter crescido 5? Será que o mercado não cresceu 5 e tu só cresceu 3? Então, tu tinha que ter o mercado aqui junto, dizendo, gente, tá 2 abaixo do mercado. Sim, claro. É relativo ao quê? É a relatividade, de certa forma, é isso, né? Então, eu cresci ou não cresci? Eu não cresci. É uma velocidade... Não é 3 para cima, é 2 para baixo. Exato, exatamente. Entende? Os dois estão certos. Mas eu, como dono, quero saber se... Eu não tô acompanhando nenhum mercado, cara. E vocês vêm aqui me mostrar um indicador super lindo. Exato. Com a setinha verde para cima, né? Crescemos 32%.
Tu cresceu por quê? Porque o Como concorrente mentir fechou. usando dados. É como isso mentir aí, com estatística, né? Vamos mentir com estatística, é isso Como aí. mentir com Voltamos ao livro. Vamos começar de novo agora o podcast. De 1956, né? 56 ou 4. É Esse isso livro- aí mesmo? O mentir com estatística é 54 ou 56. Eu confundo porque tem um outro negócio de marketing de 56 que daí eu troco. Mas é 4 ou 6. Ah, que Cara, loucura, não Não, tinha tem. ideia. Tem o McLean, que é o cara que criou os 3 cérebros. O neuromarketing é 54, 56 também, um médico. Que tem os 3 cérebros, né? Sim. Racional, emocional e o reptiliano. E aí eu sei que eu confundo os dois, porque os dois são lá de muito atrás, né, cara? Muito Sim. atrás. Cara, e sabe que eu confundo por isso que eu até não sabia se aquela frase era dele, porque eu li no mesmo tempo que eu li um livro de estatística de futebol que eu falei antes, que era Os Números do Jogo, que também é um livro super antigo. São 2 americanos que resolvem olhar o futebol. Um do beisebol e outro do futebol americano. Eles resolvem olhar o futebol e eles começam a achar um monte de absurdo. Um deles é o escanteio, que é um absurdo, né? Que toda a torcida acha que vai ser uma chance de gol e a chance, na verdade, é minúscula. A É muito melhor tu probabilidade de sair gol. tocando a bola do que necessariamente tu cruzar pra área. É umas viagens, mas eu acabo confundindo os dois, mas não sabia que ele era tão antigo assim, cara. Sim. Não sabia que ele Ele é era tão incrivelmente antigo. Bom, Cara, a gente tá como de horário? a gente tem os 5 minutos finais aí. Olha só. Já Cara, é terminou? muito Já rápido, terminou. velho. E aí, cara, nos 5 minutos finais, Agora tu que a gente já assistiu aqueceu, os né? outros. A gente tem... dá muita vontade de continuar. Aqueceu né? umas turbinas. Dá muita vontade Eu não de continuar. fiz Na verdade, a gente metade tem. das Eu perguntas. não fiz nenhuma. Desculpa aí se eu separado. falei demais, Não, então. não, cara, é que Quando o papo é bom, vai. Vai, eu não flui. fiz nenhuma. Mas, cara, Eu vou fiz fazer um. as nossas 2 últimas, então, que são clássicas, a gente faz pra todo mundo. Uma talvez possa ser até a menina que tu falaste, mas a primeira delas é, se tu tivesse uma placa interna na tua empresa pra te olhar todos os dias e lembrar daquilo, os teus funcionários, se tu tiver, enfim, todo esse processo, olharem pra aquilo e lembrarem daquilo todo dia, o que tá escrito nela, o que estaria escrito nela. E a segunda é quem tu indicaria pra gente pra continuar esse bate-papo. A gente sempre pergunta pra gente fazer realmente uma corrente de conversas e trazer pessoas ligadas às pessoas que estiveram aqui, que é uma coisa legal de fazer. Não necessariamente nesse assunto, né? Não Mas necessariamente. alguém que você se Não, lembre mas ela. que tu acha relevante. Vou começar pela segunda, então. Pode Tá começar. Embora eu já tenha as 2 respostas. Não é pra pensar, tá? Fez o tema de casa. Não. É que eu tenho muito claro essa. Uma Ah, que palavra. legal. Eu tenho 3, 4, mas tem uma palavra que é o que me guia. Legal. Que é o que eu quero que, assim, por mim eu adesivava em tudo. Mas a Letícia Posa, que ela é mestre, deve estar terminando, se já não terminou, em DataVis. Ela trabalhou para o governo da África do Sul, para fazer essa questão de saúde. Ela trabalha, assim, com show. visualizações de dados para coisa, assim, gigante. Sim. E ela é muito querida e sabe muito da parte de negócio também. Então Ó, ela galera, é muito boa de dados. DataVis, visualização de dados, viu? DataVis é visualização Pra quem de não dados. tá É uma ciência, é uma área específica disso. Pesquisem sobre isso porque é muito legal. É. E o que eu gostaria de ter... Gostaria não, né? Que é o que eu prezo muito na empresa é transparência. Ah, que legal. Que legal. Se eu tivesse que escrever uma palavra é... Porque eu tenho, assim, um rótulo de sincericida. Né? Daí, por exemplo, eu vou fazer reunião com um cliente, né? O cara disse, mas o que tu tem de diferente das outras agências? Eu falei, nada, a gente entrega, todo mundo entrega a mesma coisa. Eu vou te entregar marketing, tráfego, inbound, tudo. Se eu trouxer o cardápio dos restaurantes são tudo igual. Aí eu começo, mas o que não tá no cardápio? Porque se tu me comparar, o serviço As é igual. entregas. Então essa transparência de dizer pro cliente, cara, não vai dar. Né? De chegar pro cliente, sinto muito, cara, tu pode contratar a agência que tu quiser, teu negócio vai quebrar. Por quê? Porque ele não tem um monte de coisa que devia ter. Sabe essa coisa... É maluco porque existe uma correlação grande com os dados, né? E o que a gente iniciou falando, se você não tem clareza e não tem de fato dados que são transparentes, tu tá escondendo coisa ou se escondendo. Né? E ali na Sobre frente isso. tu vai ver isso. Maluco. A transparência, Uma hora vai aparecer. os dados eles têm que ser Vai aparecer. transparentes, né? Tem que ser claro. Legal. É isso aí. Deixa eu aproveitar esses minutinhos finais aqui, porque num dos últimos episódios nos perguntaram bastante sobre a questão da ferramenta e hoje a gente acabou falando bastante dela. Então eu vou colocar nos comentários e talvez no vídeo o link para aquele vídeo que explica certinho ela, com o ponto gravitacional que a gente falou e etc. A gente pode colocar também o QR Code que a gente tem colocado do trial, né? Também para o pessoal. A gente legal. acabou não falando hoje, Legal.
mas pode colocar no finalzinho agora, até pra gente testar se funciona bem no final. Se o pessoal tá chegando até o final dos episódios, né? Boa. É isso aí. Edu, muito obrigado, cara, por ter aceito, por estar aqui com a gente, por ter dado essa aula aí. Foi muito massa, cara. Foi muito rápido, né, meu? Você vai ter que vir parece de que deu novo 10 aí, minutos. cara. Vamos fazer a versão... Vamos ver a audiência agora, né? Vamos ver os comentários. Se tiver os dedinhos pra cima, a gente... Cara, esse assunto não tem erro, meu. E ele não tem fim. Não tem fim. A gente tá começando... E ele é cada vez mais necessário, A gente tá né? começando... Ele é importante porque ele é questão de sobrevivência das empresas. Quando a gente chega para alguns Velocidade. clientes e fala, cara, a gente não usa e escala Likert, né? 5, né? Ah, mas por quê? Porque, cara, é simples. Porque se o cara dá uma resposta aqui é 3, numa escala até 10, esse 3 às vezes é 7, é 6. É ruim. E isso é uma diferença completamente relevante do que eu dar 3, entende? Tu falar Likert pré-estatístico, eles não te matam porque vão preso. Mas, assim, ela é imensurável. Eu não tenho como dar uma nota 2, ou 3, ou 5, sabe? O que significa isso Exatamente. no final Então, da cara, análise? né? Não tem A gente como. tem várias lógicas A gente diferentes fala aí na bastante sobre ferramenta. isso. A gente fala bastante sobre isso. Mas é isso. Enfim. Edu, obrigado de novo. Obrigado, cara. Não, eu até. Gente, A próxima. brigadão por estar colado com a gente aí. Até a próxima. Valeu. Boa noite pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.